noite. Meus alunos, eu sou o Sente. Sejam bem-vindos de volta à sala de aula da taverna, aqui com a professora Bird. Olá, professora, tudo bom? Eu tô me espreguiçando. Tô vendo. Dá uma boa noite decente, por favor. Boa noite, e eu acho que meu corpo desistiu de viver. Caralho. Bem pesado. Cara, eu juro pra tu, velho. Tô cansado pra caralho. Desde ontem, não sei porquê. Bom, também tô com sono pra caralho, mas é porque eu não dormi no trabalho como Eu eu tenho disse acostumado a fazer. cansada. Com sono e cansado pra mim não são a mesma coisa. É porque Com você sono vive eu tô cansada, sempre. né? Ah, ao É porque eu contrário, vivo ok. com sono. Eu não vivo cansado, eu vivo com sono. É Então, porque sono são geralmente coisas eles diferentes. vêm acompanhados, entendeu? Não. Comigo é. Tipo, quando eu tô com sono, não quer dizer que eu esteja cansado. Mas quando eu tô cansado, eu tô com sono. Ah, entendi. Eu percebi que essa marca d'água tá um pouco pra cima demais, deixa eu descer ela. Marca Porque d'alga. a marca d'água, assim, do Kodos. Bom, hoje, sessão em classe. Nós estamos aqui para terminar o tópico antes de mais nada das classes marciais e depois passar para as classes especialistas, que são o bardo, o ladino e o patrulheiro. Exato. Bom, antes de Mal. mais nada... Não, bom, quer dizer, mal, é Mal. porque a gente vai falar de uma coisa horrorosa que é Foda-se, você não entendeu. Deixa quieto, continua. Vamos falar de uma coisa horrorosa que é o monge do Caminho dos Quatro Elementos, que eu não queria fazer. Divirta-se, porque é a sua vez de falar. A minha vez de falar, eu tenho que falar e anotar. Muito obrigado. Como sempre. Porra, eu fazia isso? É só que você digitava, eu anotava na mão, né? Deixa eu só pegar minha mesa digitalizadora e botar aqui. Aí, porque isso não foi minha. Vamos lá, né, gente? Isso aqui é o caminho da sombra, não é esse que a gente vai ver hoje. A gente vai ver. Ops. Ah, tá. A gente vai ver, gente, é o Caminho dos Quatro Elementos. Que é basicamente o que tá escrito na lata, né? Monge, quatro elementos. Simples. É o que... Era uma ideia muito boa que a Wizard não conseguiu fazer dar certo. Não. Então, perdoe minha letra se tiver uma merda. Eu tô o que com não sono. era difícil fazer dar certo. Simplesmente era uma das paradas mais fáceis deles fazerem dar certo e eles conseguiram cagar no pau. Sim. É impressionante como existe rework por aí, tipo, diversos reworks do Caminho dos Quatro Elementos, que apesar de muitos deles serem ruins, ainda consegue ser melhor do que o original. Né? Bom, Caminho dos Quatro Olomontos. Isso não acontece com a gente, porque se você entrar na exclamação, eu tô... Seus mostram pra plugar merchan. Mas vamos lá, né? A oportunidade veio, porque a gente refez o monte. A gente faz muita coisa nesse jogo. Porra, mas esse precisava, desculpa. Tá bom. Vai tomar no cu, esse precisava. Esse monge é horrível. Espero que pelo menos quando vier a sexta edição que ele venha decente. Mas vamos lá. Ou que seja completamente descartado pra uma coisa melhor no lugar dela. Tipo, não, a ideia é fantástica. Tem que ser completamente diferente. Sim. Mas vamos lá. Caminho dos Quatro Elementos. Parafraseando o livro. Você segue uma tradição monástica que ensina você a dominar os elementos. Quando você... Óbvio, sim. Quando você foca seu ki, você pode se alinhar com as forças da criação e moldar os elementos da sua vontade, usando-os como uma extensão do seu corpo. Alguns membros dessa tradição se dedicam a um único elemento, mas outros tecem os elementos juntos. Muitos monges dessa tradição tatuam seus corpos com representações dos poderes de ki, normalmente representadas através de dragões enrolados, mas também como fênix, peixes, plantas, montanhas e ondas coroantes. É um monge elemental. Não tem muito pra onde fugir. É uma premissa bem básica e... Qual era a ideia? Como a gente já disse aqui, uma ideia fantástica com uma execução horrorosa. Por que a execução é horrorosa, professor? Vocês vão entender. Porque esse monge, a princípio, ele é feito para emular magia usando pontos de ki. Que em si já é uma ideia horrorosa, porque se eu quiser um conjurador, eu pego um conjurador. A questão é que, vamos lá, o problema de emular magias é que
esse monge ele não tem nenhuma substância própria a não ser as magias. Sim. Ele não tem uma parada de arquétipo que você imbui as suas mãos com elemento para dar. Você tem alguma coisa que você possa fazer com esse elemento, além de replicar magias. Ele replica magias e é só isso. Sim. Eu não vou ficar muito tempo aqui falando dessas coisas, até porque o arquétipo é extensivo. E a única coisa que ele tem são justamente as disciplinas elementais. Vamos lá. Literalmente, a única coisa, eu vou botar aqui o número 3. Não, eu não vou botar nem o número 3, vou botar aqui só um discípulo dos elementos. Discípulo dos elementos aqui no meio. Aqui. Que você pega no 3º nível. E essa é a única característica do arquétipo. Por quê? Você vai, com essa característica, né, que você pega no nível 3, você vai aprendendo disciplinas elementais e você aprende de novo mais uma disciplina nos níveis 11, 6, 11 e 17, que são os níveis de arquétipo da classe. E certas disciplinas elementais permitem você conjurar magias. E você segue as regras de conjuração de magia, mas a princípio você usa sabedoria para conjurar. E aí, né, as disciplinas elementais são várias. Na verdade não são várias, são pouquíssimas, na verdade. Porque são várias, são pequenas. Se você comparar, por exemplo, com um mestre de batalha que tem várias opções de manobras, isso aqui é uma ofensa ao monge. Cara, eu vou ler uma parada que eu vou ler primeiro um título de uma das disciplinas, né? Pra realmente martelar na cabeça o quão merda isso foi feito. Eu vou ler o título, eu vou esperar você, Sente, dar a ideia do que você pensaria que isso faz, e eu vou dizer o que faz, pode ser? Ok. Vamos então pelas... Sim, eu vou falando das disciplinas que está aqui no livro. Posso falar? Okay, só o título. Fala o título. Não leia, só pense o que ela poderia fazer. Estou olhando Punho dos 4 trovões. Punho dos 4 trovões. Eu imagino que é uma... Eu sou mestre, eu vejo anime, e pra mim isso é JoJo. Pô, parece muito que você vai dar um soco no cara e, tipo, seu soco vai dar dano adicional trovejante, uma parada muito assim, que você né? vai cacetar o cara e deixar ele estirado como se fosse o Star Platinum. Não, você gasta 2 pontos de ki com jura onda trovejante. É muito merda! Meu irmão, nem o nome combina com a habilidade. Desculpa, cara. Isso é deprimente. Isso aqui eles olharam pra Pandaria e pensaram, porra, vamos fazer uma coisa similar. E falharam com força. Caralho, esse aqui. Serragem do Vento do Norte, 6º nível requerido. Serragem do Vento do Norte. Eu, de cara, eu penso que é tipo uma extensão de Passo do Vento, que é aquela parada de ki que o monge já pode usar, só que com algumas coisas a mais, tipo o Dragão Ascendente. Até isso seria muito bom, porque na verdade você gasta 3 pontos de ki pra conjurar imobilizar pessoa. Imobilizar pessoa não é uma magia ruim. E também, e francamente, 3 pontos de ki até que tá barato, mas 6º nível vai tomar no cu. Não, você precisa de 6º nível e nunca na sua vida que você imaginar que serragem do vento do norte vai ser imobilizar pessoa. Cara, francamente, não, vamos lá. Pra que você vai querer deixar uma pessoa paralisada se você é um monge e você pode gastar muito menos pontos de ki Stunning Strike, exatamente. Que é muito mais eficiente. Você gasta menos pontos de ki. Sabe, tipo... Sim. E você precisa de nível 6 pra fazer isso? Mano... Vamos lá. Stunning Strike, vamos dizer. Aqui, ó. Cadê? Onde é que você pega Stunning Strike aqui? Eu no 5. O nível antes ainda. Não é possível. Não é possível que deve ser nível 5. Cadê? Golpe atordoante. É no nível 5? É no nível 5, é no nível 5 com ataque extra. Claro. O onda trovejante não. Imobilizar a pessoa é a distância, são 18 metros. Mas pra que você vai querer manter distância sendo um monge? Monge não é feito pra manter distância. Vamos passar pro
A gente vai começar com... Vamos começar com a galinha dos ovos de ouro ou a galinha dos ovos reworkados? A gente vai começar com o Ladino, porque das 3 classes especialistas é o mais fácil. Justo. Vamos fazer o seguinte, Ladino, depois o... Que eu acho que você já deve ter pensado nisso, mas... Né? Eu já falei que é Ladino, depois a gente vai pro Ranger, que é o meio conjurador, e depois a gente vai pro Bardo, que é o conjurador. Ok, beleza. Que aí a gente já abre portas pra gente falar dos conjuradores. Dos conjuradores, ok. Cadê? O Bardo provavelmente vai ser uma aula inteira só pra ele, porque o Bardo é um tópico um pouco mais chatinho. E sim. Provavelmente quando chegar o Bardo a gente não vai falar tudo sobre magia, até porque magia é um tópico próprio que a gente vai ver depois. Exato. Cadê? Mas antes de mais nada... Ok. Já foi o tópico das classes marciais. A gente simplesmente deu 10 minutinhos pra falar mal dos 4 elementos. Exatamente, deu 10 minutinhos, vamos falar mal dos 4 elementos? Pronto, acabou? Vamos pra próxima. Então, gente, vamos começar com o Ladino. Ladino não, Ladino. Eu sei que é antes do mago, é logo antes do mago, né? Ladino, sei lá. Cadê? Eu tenho essa porra salva. Logo antes do mago. Vamos lá, né? 90 não. 89, mas... As coisas importantes começam no 90. Ladino. Antes da gente começar a falar realmente do Ladino, vamos falar um pouquinho, né, de experiência, porque eu e você já jogamos de Ladino. Tendágolos. E Oi? Olha o chat, Tendágolos. Olha, Tendágolos. Adoro, quer dizer. O Ladino, ele... O tentáculo não tem cor. O Ladino, eu e você, né, tá vendo? Nós já jogamos com o Ladino. E ele é a classe que tem o maior potencial de DPS do jogo. E é a classe mais chata de acertar um golpe. E a classe mais chata de acertar um golpe. Isso vai se tornando exponencialmente pior conforme você vai progredindo. Antes de mais nada, boa noite, aluno Joel. Bem jogado. Bem jogado. E... O Ladino, né, como a gente já falou, é a classe mais difícil de não somente de você acertar, como você achar. Porque como o nome sugere, ele é um Ladino, ele some. Sim. Ele é feito pra isso. O Ladino é um canhão de vidro se o canhão de vidro tivesse um jato atrás. Sim, exatamente. Ele não é tão rápido. Ele não é tão rápido quanto o monge, mas ele é melhor desviando. Exato, ele tem um pouquinho mais de versatilidade pra esse tipo de coisa. Exato. E o Ladino também tem aquela que você pode usar ele em qualquer configuração, seja corpo a corpo, seja à distância, seja com magia. O Ladino, ele funciona com a maioria das coisas desse jogo sem precisar sacrificar grande potencial ofensivo ou utilitário. Porque, como o nome sugere, ele é uma classe especialista. Ele é feito para fazer várias coisas com excelência. Ele é para ter a especialidade dele. Sim. Que normalmente as especialidades dele estão no Código Penal brasileiro. Em muitos códigos penais, francamente. Como invasão de propriedade privada, assalto à mão armada. Assalto à mão armada, um bom ladino rouba sem ser visto. Calma, não tem assalto à mão armada, furto. Como é que é a outra? Assassinato. Só as coisas boas. Só as coisas boas, né? Que são normais, sabe? A especialidade do Ladino são essas. Não é piada. É isso. Mas vamos lá, vamos começar a falar do que tem na classe, né? O Ladino, dado de vida D8. Então, no primeiro nível ele ganha 8 pontos de vida mais Constituição. E a cada nível, além do primeiro com o Ladino, rola um D8 só uma Constituição. A habilidade primária dele é Destreza. Por quê? Ele tem que ser ágil, ele tem que ser bem coordenado, ele tem que ter boa coordenação motora, ele tem que ter bom equilíbrio, ele tem que saber bater uma carteira com rapidez, ele tem que saber se esconder. E ele tem que saber abrir fechaduras. Ele tem que saber... sim. Isso ele já sabe, né? Porque a gente vai ver ferramentas lá na frente. Mas vamos lá. Armaduras leves. Armaduras leves. Armas. Uma porrada. Bestas de mão, espadas longas, rapieiras e espadas curtas. Essas escolhas são bem específicas e depois, quando chegar o ataque furtivo, a gente vai ver o porquê. E exato. Por fim, ferramentas ladrão.
Ferramentas de ladrão que envolvem um conjunto de diversas ferramentas para você arrombar fechaduras Incluindo o pé de cabra. Incluindo o pé de cabra, exatamente, no caso de, tipo, você tá usando aquele seu lockpick e não tá dando certo, foda-se, só enfia o porra do pé de cabra, chuta o bagulho e sai correndo. Mecanicamente isso funciona com stealth. Não me pergunte como. Tipo, se você fizer barulho suficiente, obviamente vai destruir o seu stealth, mas... Provido que você consiga a proeza de não fazer barulho usando um pé de cabra? Eu quero um teste. Eu quero algum dia... Eu tenho que ver. Se tem algum vídeo no YouTube, se não tiver, eu preciso de um desafio. Arrombando uma... como é que se diz? Um baú, né? Com pé de cabra, sem fazer barulho. Eu preciso desse desafio no YouTube. Algum dia. Vamos lá. Os testes de resistência do Ladino são destreza e inteligência. Destreza porque é o principal teste de resistência do jogo, também é a habilidade dele. Destreza, se você for proficiente em saves de destreza, você é proficiente em 70% dos saves que o jogo exige. Inteligência é bom. Não é tão bom quanto você ter, por exemplo, proficiência em save de sabedoria, que é o segundo save mais preeminente, também carisma, que te impede de ser banido, e outros ataques, a personalidade. Mas inteligência é bom porque te previne contra ilusões. Sim. E uma boa forma de você impedir que o Ladino consiga agir é você colocando ele fora de um terreno em que ele consiga agir. Isso não funciona também com o patrulheiro. Mas o Ladino, sendo proficiente em save de inteligência, ele vai ser mais bem equipado contra ilusões. Exato. E a propósito, se algum dia você estiver enfrentando um Ladino com multiclasse de patrulheiro, corre. Corre, exatamente. ele é basicamente um Ladino nele. Sem desvantagens. Você não vai encostar nele. Na verdade, ele vai encostar em você e você não vai perceber. E por fim, as perícias. E tem alerta. E tem alerta, exatamente. E por fim, as perícias. Ele pode escolher 4 perícias dentre... Acrobacia, atletismo, atuação, enganação, furtividade, intimidação, intuição, investigação, percepção, persuasão e prestidigitação. São 11. São 11 perícias, sim. A única que tem mais é o bardo, que pode escolher todas, mas o bardo a gente é pra outra fogueira. Eu ia falar das classes tecnicamente corpo a corpo físicas, né? Sim. Marciais, aspas, assim, mas ele não é bem marcial. Pseudo-marcial. Pseudo-marcial é que mais tem perícia pra pegar. Sim. Bom, vamos lá. Você sendo um Ladino de respeito, o que você vai fazer? Dessas 4, você já vai gastar 3 nas 3 perícias de destreza, que é acrobacia, prestidigitação e furtividade. E a quarta você fica entre atuação, enganação, intuição, investigação. Você pode deixar percepção ou intuição, na verdade, se você tiver um antecedente para isso. É o recomendável, na verdade. Sim, o ideal, porque vamos lá, muitas coisas de D&D foi... o sistema de D&D no começo ele foi feito para combar classe com antecedente. Então, às vezes, por exemplo, você vai pegar soldado, um antecedente soldado para fazer o seu guerreiro, você já tem 2 perícias que são essenciais, que é o atletismo e sobrevivência. Então você não precisa gastar aquela perícia inicial com atletismo, você pode pegar e botar, por exemplo, em, sei lá, acrobacia, se você for baseado em destreza, ou se você precisar de destreza, você pode botar em história, se você for um estudioso da guerra, entendeu? Mas, sim, o Ladino também tem muito disso. Exato. Mas se você já tem alguma forma de ter percepção, é altamente recomendável você pegar alguma coisa de carisma. Sim. Porque a parada do Ladino, ele é muito mais eficiente se ele for carismático. Mentir na cara da pessoa e você ter carisma suficiente pra pessoa não desconfiar de você. Isso funciona é qualquer um, francamente. Mas com o Ladino funciona melhor. Até porque se a mentira falhar, ele pode simplesmente não ser visto. Também tem aquela. É mais interessante você roubar no meio de todo mundo, né? E você não ser descoberto do que você andar parecendo um Ladino. Sim. Essas são... Você chama muito mais atenção se você de capa preta. Sim. Essas são as características principais, né, do Rogue, do Ladino. E agora a gente vai pro equipamento.
O equipamento são várias escolhas, né? Como sempre. A primeira escolha é uma rapieira ou uma espada longa. Eu não sei por que tem espada longa aí, eu nunca entendi isso. Porque algumas espadas longas mágicas são finesse. Sim, elas são finesse, mas você tem que ser proficiente. Se eu não me engano, elas são uma proficiência separada. Por exemplo, a lâmina do sol, que é finesse, é uma proficiência separada. Eu posso estar falando merda. Serve pra, tipo assim, uma espada longa, coisa do tipo, algumas delas você realmente pode pegar, sacou? Sim. Tem algumas variantes, tipo a Vorpal em si. Ela pode ter ela pode ser finesse, ela não é. Entendi. Mas ela pode ser. E ela conta como sendo proficiência de espada longa. É pro Ladino poder pegar essas armas. Ok. Não sei, você já percebeu que tem uma Blade of Chaos nessa parte? Sim. Eu nunca tinha percebido que tinha uma lâmina do Chaos. Igualzinho a lâmina do corno dessa página. Ok. Então a primeira escolha é uma rapieira ou uma espada longa. O ideal é a rapieira, porque a escala com destreza você vai poder usar o seu ataque furtivo e blá blá blá, e você já é proficiente. Uhum. A segunda escolha é um arco curto e uma algema com 20 flechas ou uma espada curta. A escolha padrão é o arco curto. Por quê? Mais embaixo a gente vai ver que tem 2 adagas. Você pode usar 2 espadas curtas, sim, que são 2 armas leves sem precisar do talento ambidestro. Mas você não tem essas 2 espadas curtas desde o começo. Obviamente você pode roubar uma espada curta. O ladino é pra roubar. Mas você não começa com as espadas curtas, então a sua escolha padrão, a menos que você planeje arranjar uma outra espada curta depois, é arco curto e aljava com 20 flechas, porque vai ser uma arma à distância, se você precisar ficar à distância, e também é uma arma que você pode usar o seu ataque furtivo. Com muito mais eficiência do que uma rapieira. Exato. Ou uma espada curta, ou até mesmo a Zeldaga. Sim. A terceira escolha é um pacote de assaltante, que é a escolha padrão, ou um pacote de aventureiro, ou um pacote de explorador. E por fim. O pacote de assaltante é o melhor daqui. É o melhor, exatamente. E por fim, a última escolha, na verdade que não é escolha, né? O último que são os fixos. Armadura de couro, que da classe de armadura 11 mais destreza. 2 adagas, como já falei antes. E por fim, as ferramentas de ladrão, que você já é proficiente aqui desde o começo. Yes. Bom, vamos voltar então para tabela de classe. Deixa eu apagar o quadro, porque a gente vai falar agora do que tem no Ladino, né? Ele tem muita característica. A gente falou do... Qual foi a outra classe que a gente falou que tinha característica pra caralho? Era o monge, isso, era o monge. Que eu lotei essa tela aqui e ainda sobrou coisa do monge pra falar. O Ladino vai ser mais ou menos na mesma figura. Mas vamos lá. No nível 1... Um pouco menos, mas é um graças a Deus. Sim. No nível 1, aliás, no nível 1, o Ladino já começa com 3 características. A primeira delas é a especialização, que marca... A especialização, ela marca o motivo, né, do Ladino ser uma classe especialista. Lê, por favor, a especialização, Taverneira. No primeiro nível, você escolhe 2 de suas perícias, que você já seja proficiente, uma perícia que seja proficiente e as suas ferramentas de ladrão. Seu bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que fizer com elas, dependendo das suas escolhas, obviamente. Sim. Então, basicamente... Basicamente, digamos que você escolheu furtividade e enganação, né? Normalmente, se você voltar algumas aulinhas que a gente teve, se você não estava aqui, isso começa tudo. Nós temos todas as aulas lá numa playlistzinha, mas como é que se diz? Se você voltar nas aulinhas, você vai perceber que se você é proficiente em uma perícia, você aplica o modificador da perícia, que para enganação seria carisma, mais o seu bônus de proficiência, baseado no seu nível. Normalmente, isso é você proficiente. Como especialista, você pegaria esse modificador carisma mais o dobro do seu bônus de proficiência. O que quer dizer que você pode fazer essa coisa para fazer essa atividade que requer essa perícia, que no caso enganação seria mentir, né? Sim. Enganar ou eludir, né, uma pessoa muito melhor do que qualquer outra pessoa conseguiria fazer. Bom. Por que isso por que eu digo que essa é a parada mais roubada que ele tem?
Porque você pode aplicar isso em acrobacias e furtividade e coisas desse tipo. Dentro do combate, ou até mesmo fora, como você usa a sua especialização no caso, é quase um sucesso garantido. Sim. Isso vai se tornando cada vez mais evidente nos níveis da frente, porque o bônus de proficiência que começa mais 2, depois se torna mais 3. Então, se você é especializado, esse mais 2 vira mais 4, aí depois vira mais 6, depois mais 8, mais 10 e por fim mais 12. Então, imagina você, por exemplo, o soft cap, né, das habilidades é 20, modificador mais 5. Então, imagina você tá adicionando 5, você tá adicionando 12 no que você já tem mais 5 que já é um valor considerável. Você tá lá adicionando 12, é um bônus de mais 17. Mais 17 é uma chance, vamos dizer que a CD é 20. Cadê? Vamos dizer que uma tarefa de CD é 20. Você pode tirar 3 e ter sucesso. Nota que lá na frente você não vai nem precisar rolar pra começar. Você não vai precisar, exatamente. O seu único medo é, lá na frente, se o seu nível, como é que se diz, é esse, né? E esse é o nível de dificuldade de 20, você tem literalmente apenas uns 5% de chance de falhar. Se a gente for... A gente vai chegar nesse mérito depois, mas se a gente for pela regra, essa chance, na verdade, é de 0. Mas eu vou falar disso depois, quando a gente chegar nessa característica. Enfim, especialização. Tem outra especialização no nível 6, então o Ladino é a única classe que você pode pegar 4 perícias com proficiência dobrada ou 3 perícias e uma ferramenta. É a única classe que dá 4 especializações. O Bardo dá 2, o Ladino dá 4. Sim, são 2 no primeiro nível e 2 no 6º nível. Sim, 2 no 6º nível. Ainda no primeiro nível, antes da gente pular para ataque furtivo, eu vou falar da Gíria de Ladrão. Porque com meu menino. A Gíria de Ladrão é uma de 2 idiomas especiais que tem no jogo. Idioma entre aspas, né? Porque existem 2, né? Como eu disse, a Gíria de Ladrão e o Druídico, que é entregue pelo druida, que são idiomas que só são falados por recipientes da classe. O Ladino... masculino. Sim, desculpa. O Ladino só pode falar... Perdão, Gíria de Ladrão só pode ser falado por Ladino. Se você não for Ladino, você não sabe falar. E Druídico só pode ser falado por druidas, conforme a gente vai chegar lá na frente nas classes sacerdotes. Exato. Então, se você se comunicar por Gíria de Ladrão, é bem provável que só ladinos vão entender. Exatamente. E por fim, o ataque furtivo. Que é a principal, apesar da especialização ser mais roubada, o ataque furtivo é a principal característica do ladino. É a manteiga do pão. É a manteiga do pão, sim. Lê, por favor, o ataque furtivo, taverneiro. A partir do primeiro nível, você sabe como atacar sutilmente e explorar a distração de seus inimigos. Uma vez por turno. Você pode adicionar 1d6 nas jogadas de dano contra qualquer criatura que acertar, desde que você possua vantagem nas suas jogadas de ataque. O ataque deve ser com uma arma de acuidade ou à distância. Você não precisa ter vantagem nas jogadas de ataque se outro inimigo do seu alvo estiver a 1,5 metro de distância dele. Desde que este inimigo não esteja incapacitado e você não tenha desvantagem nas suas jogadas de ataque. O que isso quer dizer? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Não precisa necessariamente ser um aliado. Se é uma briga de 3 vias, você, o cara e mais um, se você estiver de longe ou até mesmo lutando corpo a corpo, e este outro inimigo da terceira via estiver perto do cara que você quiser acertar, você tem abertura para dar ataque furtivo caso você acerte o golpe. Esse dano de 1d6, obviamente isso não fica 1d6, né? O dano aumenta, sim, escala com seu nível, a cada 2 níveis aumenta em 1d6. Então quando chegar no nível 20 você vai ter 10d6 de bônus. E isso também dobra por via de acerto crítico. Então, por exemplo, você está causando 1d6 no nível 2, se critar pode virar 2d6. No nível 20 é 10d6, critando vira 20d6. 20d6 é metade de chuva de meteoros.
Você faz isso com uma adaga. Você faz isso com uma adaga. Você pega uma adaga, se você critar com a adaga, você faz 2d4 mais 20d6. A sua adaga é mais forte que uma bola de fogo. É basicamente, você sabe onde esfaquear. Exato. Essa se resume em jogo onde a saber come onde... Quando. Exatamente, onde come e quando. Isso também é uma parada aqui que a Taverneiro falou que é interessante, da briga de 3 vias. Isso é passivamente, em teoria, tática de matilha. Que é uma característica que algumas criaturas têm, que se você tiver algum aliado seu 1,5 metros de outra criatura, vocês dois atacam com vantagem. Vocês dois não, né? No caso, só você que tem a tática de matilha ataca com vantagem. O Ladino, como a gente falou, o ataque furtivo é um pouco diferente. Ele soma dano, mas não dá vantagem. Mas existem várias variáveis que podem ajudar a aplicar o ataque furtivo em um determinado acerto. Essa versatilidade deixa o Ladino muito mais importante do que ele parece. Porque, a princípio... Especialmente em grupo, porque às vezes um jogador novo vai olhar pra isso, porque todo mundo fala, Ladino, isso, aquilo, sei lá o quê. Todo jogador começa com Ladino, essa é a verdade, porque todo mundo tem aquela história Dark, Edgelord, perdi meus pais, perdi minha família, quero vingança, e o caralho, você vai pegar o quê? Um Ladino. E tem muito jogador que se perde nessa regra, mas a verdade é que essa regra é mais simples do que parece, e você vai estar acertando esse ataque furtivo a maioria das vezes num grupo de 4 jogadores pra cima. É unânime aqui da taverna que a gente tem essa opinião. O Ladino é uma das classes mais quebradas desse jogo. Sim. Pra mim, ele é a mais forte. Pra mim. Sim. Os outros, eles têm as outras opiniões, mas... Eu amo o Ladino, mas ele merece um nerf, não um buff na nova edição. Eu acho que ele tá bufado. Tá muito bufado. Vamos para o segundo nível, então, ação ardilosa, porque se você já achou que o Ladino não era ridículo, podendo fazer o dobro da capacidade de dano de todas as outras classes do jogo ainda no primeiro nível, no segundo nível, ele tem a ação ardilosa, que permite ele tomar ações essenciais do jogo como ação bônus. Especificamente, ele é só o segundo mais móvel. Especificamente, ele pode tomar as ações de disparada, desengajar ou esconder como ação bônus. O que isso quer dizer? Disparada é a ação que você dobra o seu deslocamento. Desengajar, você pode sair do alcance de um inimigo sem provocar ataque de oportunidade. E quando chegar no combate a gente vai falar melhor disso. E se esconder é sua furtividade. É sua furtividade. Na prática, disparada, você pode disparar gratuitamente sem ter que gastar a sua ação. Isso é, dobrando seu deslocamento potencialmente do padrão 9 para 18 metros. Você pode percorrer um mapa inteiro com a sua ação bônus. E você ainda tem o seu ataque disponível, porque a sua ação ainda está disponível. Ademais, se você quiser disparar mais ainda, você também pode gastar a sua ação para disparar. E aí dobra o dobro. Exato, que a gente costuma chamar aqui na taverna de Double Dash, né? Double Dash, sim. A corrida dupla, a disparada dupla. Que é Ladino. É Ladino, sim. O desengajar, como a gente já falou, previne ataque de oportunidade, a menos que o inimigo seja sentinela. Exato, o que reforça o que eu falei mais cedo do Ladino ser o mais difícil de acertar. Exato. Ele é o canhão de vidro com jato, e isso é o que é a primeira etapa de tudo. Não é toda, é a primeira etapa. É o fato de que ele pode chegar em você, te dar um golpe sem você perceber, e ir embora sem que você dê um ataque. Exatamente. E por fim, o esconder, na minha opinião, é o mais importante desses três, porque você, como eu disse, a minha sugestão para equipamentos iniciais é que você, lá na segunda escolha, pegue o arco curto e joga com 20 flechas. Por quê? Se você tá escondido, o inimigo não te vê. E você tem vantagem em ataques contra o inimigo que não te vê. E já configura ataque furtivo. E aí, o que acontece? Exato. Pum, disparou a flecha. Se você faz um ataque, acaba com a sua furtividade. Só que foda-se, porque você tem a furtividade como ação bônus. Então, literalmente, disparei a flecha, pega uma cobertura, sumir de novo. Ele literalmente não sabe, o inimigo literalmente não sabe de onde está vindo a morte. Você pode até pegar um dos talentos, que se não me engano é o Skooker, né? Eu acho. É o Skooker ou é o Sharpshooter? Depende, o que o talento faz. É aquele que se você fizer um tiro com arma a longa distância e errar, você não perde a furtividade. Eu acho que não existe esse talento que você tá falando. Deixa eu procurar. Eu acho que deve ser o espreitador, mas eu deixo eu procurar.
Eu acho que é o Skulker. Deixa eu ver aqui, Mas referências. esse talento existe. Eu sei que existe. Eu não sei se ele é do PHB ou do coisa. Eu sei que ele não é o A, mas esse talento existe. Tá, ok. Quando você está escondido de uma criatura e erra com uma jogada de ataque à distância, fazer o ataque não revela sua posição. Sim, é do Skulker. É o Skulker. Sim. Espreitador, né, no caso. Sim. Então mas roubado. Então é aquela. Se você misturar o seu personagem com isso, você não precisa nem ter medo se você errar. Ah, errei. Ok. Deixa eu só continuar escondido, então. Whatever. Exatamente. Bom, terceiro nível é arquétipo, e a gente vai chegar nos níveis de arquétipo depois. Deixa eu só jogar isso aqui pro lado para abrir espaço, porque tem bastante espaço. Ladino. Eu vou jogar aqui Ops. Tá grande demais. Arquétipos. Ops. Eu vou fazer a caixinha aqui. O primeiro nível de arquétipo é o nível 3, como é padrão da maioria das classes. Exato, a gente vai... Nível 4. Isso é um item surpresa que vai nos ajudar no futuro. Exato. Nível 4 é incremento no valor de habilidade. E ele tem alguns a mais, não tanto quanto o guerreiro, que tem uma cacetada, mas ele tem um a mais. Eu acho. Vamos lá. Nível 5. Esquiva sobrenatural. É o outro ponto onde ele começa a ficar cada vez mais intocável. Impossível exatamente de acertar. Esquiva sobrenatural, lê, por favor, Taverneiro. Ok. A partir do 5º nível, quando o inimigo que você possa ver o acerta com um ataque, você pode usar a sua reação para reduzir o dano pela metade. Isso é, qualquer ataque. Vamos dizer que é um crítico. Um crítico que te causaria, sei lá, 200 de dano e você tem 100 pontos, 101 pontos de vida, você pode se salvar. Exato. Isso é qualquer ataque, independente de quanto dano cause. Vai cortar pela metade. Isso, obviamente, antes de aplicar resistências, imunidades e vulnerabilidade. Exatamente. Então é aquela. Você não só está escondido, que é o padrão, se você é um ladino, você está escondido. Sim. Que você escondido já é difícil de te acertarem. Te acharem e te acertarem. Não só isso, que se te acharem e te acertarem, tem a grande chance deles só causarem metade do dano que eles queriam. Lembrando que, né, reação é apenas um por turno. Sim. Multi-ataque é um bom counter pra isso. Multi-ataque é um bom counter, e várias criaturas também é um bom counter, afinal, a maioria do tempo de ação do Ladino é durante o turno dele. Ele não tem muitas coisas que ele pode fazer com essa reação, além do ataque além da esquiva sobrenatural, aliás. Como deveria ser. E controle de grupo, como eu disse antes, ainda pode reduzir a capacidade do Ladino. Mas... Exato. Não tira o fato de que a esquiva sobrenatural ainda é fortíssimo. Ela se torna um pouco mais irrelevante conforme vai avançando, porque, né, você falou de múltiplos ataques, e o multi-ataque é uma característica proeminente na maioria das criaturas conforme o nível de desafio vai subindo. Isso é verdade, o que reforça mais você se esconder, né? É parado do ladino, um canhão de vidro ainda por cima. Porém, entretanto, todavia, um esquiva sobrenatural é uma decisão de vida e morte. Sim. Uma esquiva sobrenatural bem colocada pode salvar a sua vida várias vezes. Sim. Uma coisa que eu esqueci que a gente não tá falando é o dado do ataque furtivo. Eu acho interessante falar isso. No primeiro nível começa... Tá subindo. Sim, ele tá subindo. No primeiro nível começa um D6, sobe pra 2D6 no terceiro nível, sobe pra 3D6 no quinto nível. Vamos falar do sexto então, que ainda é 3D6 e você ganha outra especialização, como tá ali. E no nível 7, sobe pra 4D6 o ataque furtivo e você ganha evasão. Dê, por favor, evasão, Taverneiro. A partir do 7º nível, você pode esquivar-se agilmente de acertos feitos de certos efeitos em área. Desculpa. O erro de... como o sopro flamejante de um dragão vermelho ou a magia tempestade de gelo. Quando você for alvo de um efeito que existe um teste de resistência de destreza, especificamente, para sofrer metade do dano, você não sofre dano algum se passar, e a metade é a base caso você falhe. Basicamente. Lembra aquela parada que a gente disse que o controle de grupo é um ótimo meio de lidar com o Ladino? Sim.
Ele nega parte disso. Ele nega parte disso, sim. É o que eu falei antes. O teste de resistência de destreza... Perdão, minha voz falhou. O save de destreza é o save mais importante do jogo porque a maioria de tudo que causa dano ou controla grupo vai exigir um teste de resistência de destreza. Não somente o ladino é proficiente, ou seja, ele tem uma chance maior do que todo mundo de passar nesse save, como ele também tem a evasão. Normalmente, quando tem um save de destreza, sem evasão, se você passar, você toma metade do dano, como é, por exemplo, bola de fogo, e se você falhar, você toma todo o dano. O ladino sobe um em cima disso. Se você falhar, é só metade, como ela disse, e se você tiver sucesso, é nenhum dano. É curioso como, se você quer enfrentar um dragão, especialmente se ele for de fogo, ladino é a melhor pessoa pra você ter num grupo. Exatamente. É curioso, então, não é a primeira pessoa que você pensaria pra enfrentar um dragão. Um ladino. Mas ele é a melhor pessoa para. Então vamos lá, a gente chegou no nível 7. Na verdade, vamos dizer no nível 8, porque no nível 8 é só incremento no valor de habilidade. O nível 9 é... Nível 9 é arquétipo. Isso, nível 9 é arquétipo. Vamos lá. Cadê? Nível 9 é arquétipo, sobe pra 5d6. Nível 10 é incremento no valor de habilidade de novo. Exato. Alguns nivezinhos mortos, como deveria. Né? Morto, caralho. Muito valor de habilidade. E no ataque furtivo vira 5d6 no nível 9. Mas antes da gente partir pro nível 11, a gente tem 10 níveis já de classe. Com 7 níveis, você é impossível de ser detectado, você bate sem ser visto, você pode andar um mapa inteiro com a sua ação bônus, você pode negar dano como reação, você é excelente em boa parte das perícias do jogo. E você é imune a 1/3 dos efeitos de área do jogo. Exatamente, você é imune à maioria dos efeitos de área do jogo. 7 níveis só, tá? 7 níveis. Como se já não fosse suficiente, os níveis 8, 9 e 10 você ganha 4 pontos para distribuir entre seus valores de habilidade uma característica de arquétipo. Fica pior. Fica pior. Exatamente, porque agora a gente vai chegar na parte de baixo da tabela, que é talento confiável no nível 11. Leia, por favor, Taverneiro. Como se já não bastasse você ter especialidade em 4 perícias, quando você chega no seu 11º nível, parafraseando o livro, você refinou suas perícias beirando a perfeição. Toda vez que você fizer um teste de habilidade no qual possa adicionar seu bônus de proficiência, traduzindo algo que você seja proficiente ou mestre tenha liberado o uso da proficiência, sim, você trata o resultado do D20 de 9 ou menor, qualquer dado de 9 para baixo, como um 10. Isso não se aplica a teste de resistência, apenas teste de habilidade, isso é, habilidade bruta e perícia. Apenas habilidade e perícia, exato. Que isso você também tenha inclui ferramentas. proficiência. Porque ferramenta geralmente você faz com teste de perícia ou habilidade normal. Cara, isso é ridículo. Vamos lá, a gente falou antes da furtividade, né, se tornar da chance de 5% de falhar a furtividade. Vamos dizer que você esteja no nível 20. Você vai basicamente assumir isso aqui como furtividade passiva, porque é 10 mais o seu bônus de furtividade. Então vamos dizer que é 22 a sua furtividade passiva. Exato, a falha crítica, por padrão no jogo, pelo menos até o momento na 5ª edição, por padrão no jogo, é uma regra que só se aplica para testes contra morte e jogadas de ataque. Teste contra a morte, se você tirar um natural, é 2 falhas, ao invés de ser só uma. E a falha crítica é, independente do seu bônus de acerto, você erra o ataque se tirar um natural. Para teste de resistência, teste de habilidade, teste de perícia e qualquer outro teste D20, a falha crítica e o acerto crítico não se aplicam. Então, se o mestre jogar o livro com a regra debaixo do braço, exato, o talento confiável não tem falhas. Ele vai automaticamente assumir tudo abaixo de 10 sendo 10. Independente de você rolar nat 1 ou não. Tão pouca gente usa isso que a partir do próximo livro eles estão querendo fazer com a regra universal, que é 1 natural e 20 natural e 20 natural. 20 natural, exatamente. Sem exceções. Bom, nível 12 é incremento no valor de habilidade, mais 1 é o terceiro em 6 níveis. Parece guerreiro, mas não é.
E ele ainda tem menos. Não parece, mas ele tem. Exatamente. O Ladino. Nível 13 é arquétipo. Ops. Nível 14, sentido cego. Leia, por favor, sentido cego, Taverneira. No 14º nível, se você for capaz de ouvir, você está ciente da localização de qualquer criatura escondida ou invisível até 3 metros de você. Filho da puta ganha ecolocalização no nível 14. Você não pode passar despercebido perto de um Ladino. É impossível. É literalmente um sexto sentido. É literalmente você saber que tem alguém te seguindo na rua quando você tá passando, sei lá, numa rua escura. Vamos voltar um pouquinho aqui das habilidades que ele ganha. Aqui, ó. Ele não só é o homem das habilidades perfeitas, como ele não pode falhar os testes de perícia que ele tem proficiência. É impossível, praticamente. Como é que se diz? Ele é extremamente ágil. Difícil de pegar. Dá muito dano. É perfeito. Nega metade dos ataques em área, dos efeitos em área. Nega metade do dano. Não só isso. É impossível passar despercebido por ele. Porque Exatamente. se você se aproximar demais, ele sabe que você tá lá. Instantaneamente. Vamos lá. Antes da gente continuar pro nível 15, o ataque furtivo sobe pra 6d6 no nível 11. 7d6 no nível 13. E por fim, no nível 15, ele sobe pra 8d6 e ganha mente escorregadia. Lembra o que eu falei do save de sabedoria? Foda-se. Porque no nível 15, ele ganha proficiência em save de sabedoria com mente escorregadia. Ou seja, agora você é proficiente. Você faz uma coisa que nenhuma outra classe faz, exceto um monge. Você é proficiente em 3 testes de resistência. Você é proficiente nos 2 testes de resistência mais importantes do jogo. Você basicamente tem maiores chances de sobrevivência contra controle mental. Você não pode ser acertado por controle de grupo físico. E você tem Controle boa chance mental. de sobreviver contra ilusões. Basicamente, a sua mente não pode ser afetada. A única coisa que tem mais chance de te afetar, isso é, se você seguir o conselho da Taverneira e pegar carisma, a chance é menor ainda de te afetar, é ataques à personalidade e banimento através de carisma. Seu maior perigo é banimento. Seu maior perigo, francamente, é força. Ou alguma coisa que ataque sua constituição. Sim, mas porque o Ladino que se preze, ele também vai investir, depois da destreza, vai investir ou em constituição ou nas habilidades mentais. Normalmente, Ladino não investe muito em constituição. É um canhão de vidro. Mas a questão é... Porque o Ladino não precisa tanto. Sim. Né? Ele tem muito essa de você aproveitar todas as brechas e não chegar perto. Né? O que evita bastante coisa. Não é impossível. Com certeza alguma coisa vai te acertar fisicamente. Sim. E se seu mestre souber fazer, você vai ficar em perigo várias vezes. Correto. Porém, é muito mais perigoso você ser banido. Porque você ser banido é deixar o seu grupo na mão, além de você estar fora do jogo. Exatamente. E banimento, dependendo do banimento, pode ser perigoso. Porque, por exemplo, a gente chegou aqui em mente escorregadia. Você não é proficiente em save de carisma. No nível 15, você já pode conjurar magia de 7º nível. Existe uma magia de 7º nível, que é o banimento mais forte, chamado Viagem Planar. Geralmente o banimento expira depois de 1 minuto, ou 1 hora, ou um tempo. A Viagem Planar é permanente até que a criatura ache uma forma de voltar para o plano onde ela estava. Então, por exemplo, se eu quiser tocar numa criatura com Viagem Planar e banir ela pro limbo, e ela falhar o save, tudo bem que o requisito de Viagem Planar é meio chato, porque primeiro eu tenho que acertar um ataque e depois a criatura tem que falhar o save. Mas se isso tudo for cumprido, ela é banida, por exemplo, pro limbo, e não volta a menos que ela tenha alguma forma de sair do limbo e voltar para onde ela estava. E ainda assim ela não vai voltar pro ponto onde ela estava, ela vai voltar para algum lugar. Onde a saída der. Onde a saída der, exatamente. Então, carisma é bem importante, é uma das paradas mais perigosas de você não botar pontos. E como Ladino, você deve. Sim, você deve. Ok. Nível 16 é mais um incremento no valor de habilidade. Nível 17 é a última característica de arquétipo. Né? Oi? Esse é o seu penúltimo. Incremento. Sim. Nível 17, mais uma característica de arquétipo. No nível 17, sobe o ataque furtivo para 9d6.
No nível 18 você ganha elusivo. Leia, por favor, elusivo, taverneiro. A partir do 18º nível, se você se torna tão sagaz, meu Deus do céu, a tradução do livro, que raramente alguém encosta a mão em você, como se isso já não acontecesse, mas tudo bem. Exatamente. Nenhuma jogada de ataque tem vantagem contra você, desde que você não esteja incapacitado. Olha que lindo! Que beleza! A única coisa que conseguia fazer com que o Monge Ladino fosse um pouco mais chato, menos chato de acertar, era vantagem. E agora isso não existe mais, a menos que você incapacite a criatura. Ele emule a vantagem enquanto ele pudesse mover. E adivinha, a maioria das coisas que incapacitam dependem de destreza ou sabedoria, com qual ele já é proficiente. A Wizard, alguém lá na Wizard, o Mike Murrow, sei lá, o cara tava inspirado. Tava transando quando fez essa classe. Cara, essa é... Mano... Vai falar. Ele tava transando quando fez essa classe, porque, tipo, tudo se ata certinho. A gente sabe que é roubado, a gente reclama pra caralho que é roubado. Mas tem que dar um crédito, porque todas as coisas se atam e se conectam certinho, bonitinho, de uma forma gostosa, que no final das contas você tem uma classe redonda que faz tudo e quase não tem defeitos. Eu vou chegar, quando a gente terminar de ler a classe principal, eu vou chegar nos defeitos dela. Toda classe tem que ter defeitos. Toda classe tem defeitos, exatamente. Mas essa classe é tão opressiva, né, do quão boa ela é de counterar os counters dela, que se você não pensar direito ou não for um bom mestre, você se perde, cara. Exatamente. Nada vai funcionar com ela, contra ela, no caso. Nível 19 é o último dos incrementos no valor de habilidade para um total de 6. Como se ele precisasse de 6. Logo atrás do guerreiro com 8. Que pariu. E por fim, no nível 20, a última característica é golpe de sorte. Que basicamente... Eu posso ler? Uma vez por descanso longo, se você erra uma jogada de ataque, você pode simplesmente ignorar o erro e tratar como se fosse um acerto crítico. Você erra, né? Eu tô a fim de gritar hoje. Você tem um crítico garantido por descanso longo. Nenhuma classe faz isso. Nada no jogo faz isso, só o Ladino. Irmão, nem magia de 9º nível, que tipo, sei lá, imobilizar, por exemplo. Imobilizar a pessoa, porque a pessoa fica paralisada. É um crítico garantido. Sim. Se você tiver corpo a corpo. Mas você tem que gastar slots de magia, o inimigo tem que falhar o save. Aqui, literalmente, você pode, a qualquer momento, se você disparar uma flecha, errou, foda-se, acerto crítico. Sabe o que é mais? Isso comba com o Skoker. Porque você errou a jogada no rolamento. Você tá ignorando o rolamento, pegando um save e o cara não vai te ver. Você pode ter um crítico garantido com um arco e o cara não vai te ver. Porque você errou o ataque. Tecnicamente você errou o ataque. Exatamente. Você pode chegar para esfaquear o cara, o mestre falar, não passa a armadura. Você vê o cara te encarando com, como é que se diz? Com a adaga preço da armadura. Eu empurro a adaga um pouco mais e perfuro o coração dele instantaneamente. É basicamente isso. Basicamente isso. Lembrando que nesse ponto aqui, ele já tá causando 20 D6 num acerto crítico. Vamos ver que ele tá usando a rapieira aqui das armas iniciais. Vou fazer uma conta aqui. Das armas iniciais, a rapieira é a que mais causa dano base. É um D8, sim. No nível 20, você com certeza já vai ter uma arma mais 3 mágica. Ou seja, você passa qualquer imunidade de resistência a dano não mágico. Exato. Então, pegando aqui as médias, assumindo que o seu valor de destreza seja 20, é 4,5, que é a média do D8. Você soma mais 5, mais 3, mais 8. Você tem até o momento 12 pontos de dano em média. E aí você tem quer dizer, 12,5 vezes 2, você tem, 25 pontos de dano, porque é crítico, então dobra. E aí você tem, em média,
20d6 são 70 pontos de dano. Então, isso é só média. Você tá causando 95 Garantido. pontos de dano em média, garantido. Você pode É sair. aquilo. Você escolheu não rolar, eu pego a média. Já é tudo isso. Já é tudo isso. 95 pontos de dano. No nível 20, você vai estar enfrentando criaturas de nível de desafio 20 pra cima. A maioria das criaturas no nível de desafio 20 vão ter esses 95 talvez sendo 1/3 da vida. Você tá pegando uma faixa de vida entre mais ou menos 150 a 300 para 400. 95 pontos de dano come uma barra de vida. Como nada. Eu falo isso porque eu falo com experiência. Eu já mestrei com matemáticas absurdas em D&D. Eu sei a magnitude de 95 pontos de dano. Essa filha da puta aqui do meu lado faz 7 ataques e causa 95 pontos de dano. O Ladino faz com 1. O Ladino faz com 1 ataque no nível 20. Isso sem pensar 2 vezes, sem esforço. E outra, se ele quiser critar de novo e causar esses 95 de novo, ele pode. Ele escolhe fazer. Olha, eu aproveitei e critei, agora eu posso fazer de novo? Sabe? Porra. Isso se ele não tiver multi-ataque. Porque se ele tiver multi-ataque, tudo bem que o ataque furtivo não se aplica mais uma vez por turno. Mas ainda é dano extra. Ainda são mais dados. Ainda são mais dados. Um momento que eu tenho que responder, William, mas vai falando. As pessoas falam, né, que Ladino de multi-ataque é inútil, não tem o porquê. Muito pelo contrário. Um Ladino de multi-ataque é muito mais perigoso. Também, né? De multi-ataque é muito mais perigoso que um Ladino normal. Porque o Ladino normal, ele falou: ele atacou uma vez, já me deu sneak attack, acabou. Mas e o que você vai fazer sobre o outro crítico nesse turno? Exatamente. E lembrando. Lembrando que o Ladino, ele não precisa aplicar o ataque furtivo no primeiro. Ele pode atacar o ataque furtivo em qualquer ataque que ele acerta que qualifica para ataque furtivo. Então vamos dizer que ele ataca várias vezes num turno podendo aplicar ataque furtivo. Ele pode, vamos dizer que ele errou o primeiro. Não, vamos dizer que ele acertou o primeiro normal e o segundo foi crítico. Ele pode aplicar o ataque furtivo no crítico. No crítico. Então é aquela. O que você vai fazer sobre o outro crítico? Exatamente. É isso? Pra mim o sweet spot é ter 3. Faz uma multiclasse, pega o segundo ataque e luta de ambidestra. Lindo. Sim. Vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho de algumas coisas que podem ajudar os mestres a lidar com o Ladino. Deixa eu reduzir isso aqui antes de mais nada. Vamos lá, primeiro. O Ladino, eu vou fazer um plano cartesiano aqui, um gráfico no caso. Cara, vai fazer a regra de 3, bora. Esse eixo aqui, Y, é o nível, e o eixo X é poder. Na verdade, o contrário. Nível e poder. Tá com delay, então. Você começa no nível 20, no nível 1, aliás, vai até o nível 20. Vou dizer que aqui no meio é o nível 10. Bravo. Você vai tendo o quê? Quando você começa, né? É um gráfico bem linear até você chegar aqui. O jogo, ele, especialmente na quinta edição, o D&D, ele é feito para premiar o jogador. Então, é uma Power Fantasy, uma fantasia. É uma Power Fantasy, exatamente. Então você tem que... A maioria das coisas, conforme você vai progredindo, o mestre vai enfrentar cada vez mais e mais dificuldades de parar os jogadores, porque as capacidades deles não são difíceis de parar. Então, a maioria dos monstros que você vai ter não vão ser capazes de lidar com os jogadores. Então você vai ter que buscar outras formas, ser criativo. O Ladino, curiosamente, é uma classe que você não vê muito isso. Por quê? As principais características do Ladino você pega no começo. E depois disso você vai pegando coisas que vão ajudando a cimentar a solidez dele como uma classe roubada. Então, exato, esse gráfico, ao invés dele ficar assim... Ops, coisa errada. Ao invés dele ficar assim e subir, ele dá uma reduzida. A curva fica menos íngreme e aí chega aqui no 20. É mais ou menos essa a curva de poder por nível do Ladino. Eu creio que, na verdade, seja um pouco diferente do que você está representando.
Porque, antes de mais nada, por que eu tô falando isso? Desculpa te interromper. Sim, o que eu ia falar que a curva inicial dele é mais íngreme do que a dos outros, porém a final é menor. Então, é justamente isso que eu coloquei aqui. Não é porque do jeito que você colocou ali, ele é mais. Como é que se diz? Do jeito que você falou, deu a entender que a curva de todos no começo é igual. Tipo. Eu vou botar aqui, vou fazer 2 planos então. Vou pegar esse aqui, vou dizer o Ladino, e depois vou pegar o outro e fala uma classe de outra cor. Vou pegar de outra coisa, exatamente. Fala aí uma classe que a gente já fez. O Guerreiro. O Guerreiro em si, ele tem o crescimento mais linear do jogo. Sim, o Guerreiro tem um crescimento mais linear do jogo. Vamos pegar aqui o Guerreiro, esses giz azul não. Vamos fazer uns giz laranja. Ok, laranja que destaca bem no verde. Nível. Poder. O Guerreiro é laranja, o Ladino é branco. E aqui nós temos 1, aqui nós temos 20. Aqui no meio é 10. O Guerreiro, ele começa com pouca coisa, se não as proficiências em tudo, e depois estilo de luta, Second Wind, e depois ele pega a surto de ação no segundo nível. Então, ele já vem pra cá. E aí depois, o que vai acontecendo? O Guerreiro, ele vai pegando incremento no valor de habilidade. Essa é a principal coisa que ele vai pegando com o tempo, porque não tem mais o que fazer. O Guerreiro é bater o Gabuga. Poderio corporal. Poderio corporal, exatamente. Isso, em teoria, é mais importante que o Ladino. Por quê? O valor de habilidade, as suas habilidades ditam tudo que você pode fazer no jogo. Tudo. Então, se as suas habilidades são mais potentes, porque você tem mais incremento no valor de habilidade, essa curva tende a subir um pouco mais. Só que, como você disse, pro Guerreiro ela é mais linear. Por quê? O Guerreiro não tem a vasta gama de capacidades que o Ladino tem. Então, exato. você chega ele ganha aqui... poderio e ele ganha algo pra ajudar o poderio corporal dele. Ele exatamente. Ele ganha coisas pra se ajudar a resistir e depois a bater mais vezes. Exato. Ele não ganha uma parada que, olha, ataque em área, foda, sabe? Sim. Vamos dizer aqui, eu vou dizer aqui que a curva do Guerreiro termina assim numa crescente. Por quê? No nível 20 ele tem 4 ataques. 4 ataques... Um dragão tem 4 ataques. Nenhuma outra classe no jogo consegue 4 ataques. Exatamente. Por que eu tô falando que o Ladino desce conforme vai passando no nível 10 e o Guerreiro é mais linear e vai subindo conforme vai passando no nível 10? O Ladino pega tudo que é importante no começo. Chega no 10, são só complementos para deixar ele um pouco mais roubado. Mas a parada é a seguinte. Conforme os monstros vão progredindo no nível de desafio junto com os jogadores, os monstros vão se tornando mais fortes e vão adquirindo outras maneiras de controlar o grupo. E D&D é um jogo coletivo. O Ladino não consegue fazer tudo sozinho. Se o Ladino for banido, ele é inútil. Se o Ladino estiver numa posição onde os aliados dele não conseguem dar apoio para a forma de combate dele, o Ladino é inútil. Porque ele vai ter que agir e se colocar numa linha de fogo, a qual, se ele se comprometer, ele não consegue sair de forma segura. Você não vai extrair o máximo que ele tem. Você não vai extrair o máximo de potencial que ele tem. Outra coisa, economia de ações, que é importantíssimo no jogo. Vão existir monstros mais pra frente. Economia de ações é um conceito um pouco mais avançado para mestre. Vão existir monstros mais na frente que vão ajudar a queimar a economia de ação dos jogadores. Isso, especialmente para essas duas classes, foi uma boa escolha você ter falado do Guerreiro. Porque para essas duas classes a economia de ações é importantíssima. Porque se você conseguir queimar ações e ações bônus e reações de Guerreiro e Ladino, fora dos turnos deles eles já não podem agir. Então durante os turnos deles eles se tornam inválidos. Que é pior que inútil. Porque inválido, ele é uma avenida aberta para ser atropelado. Exato. E se você não conseguir, como é que se diz? Ambos os dois, né? Se você não conseguir terminar o seu turno em uma posição que seja favorável para você, especialmente o Ladino, você vai ser atropelado. Sim. Então, né, coisas que ajudam a combater o Ladino aí pros mestres. Controle de grupo. No começo você vai apanhar muito. Você vai ter que pegar tipo um monstro muito único que tem uma característica muito aquele caralho pra ajudar a combater contra o Ladino. Do contrário, você vai sofrer muito no começo, mas depois, conforme vai progredindo, você vai percebendo que a força do Ladino não é inteiramente individual. Separar e conquistar. E assim que você vence o Ladino. E o fato de ele ser feito de vidro. Exatamente. É a maior fraqueza dele.
Se ele tivesse D6, curiosamente, ele seria uma classe inviável. Mas ele tem D8. Sim. Mas a maior fraqueza dele ainda é ele ser feito de vidro. Sim. Porque ele só usa armaduras leves, então ele depende ao máximo da destreza dele. O que não vai passar uma armadura pesada em condições normais de jogo. Sim. Né? E ele tem uma vida reduzida, especialmente para alguém que é de como é que se diz? Que é de um estilo de luta físico, né? Sim. Então, saiba atacar a constituição dele. É o ponto mais essencial se você quiser atrasar o Ladino ou botar o Ladino no mesmo nível do que o resto do grupo. Porque é algo que o guerreiro, que é o tanque, vai saber lidar. Mas o Ladino não. Então, se você quiser balancear contra o Ladino, você faz isso e vice-versa. Sim. Cada classe tem um ponto fraco, né? E o seu ponto forte. Saber balancear dentro de um combate, né? Isso é dica pro mestre. Saber balancear dentro de um combate. Quem é que tá se destacando mais e trazê-lo pro nível dos outros, sem parecer como é que se diz? Que você está dando alvo exatamente nele, é muito melhor e é muito mais divertido, não só pra você, como pra pessoa que tá jogando. Eu espero que isso não seja uma indireta. Só que isso é bem difícil de fazer. Até o Saint fala. Espero que isso não seja uma indireta. Foi uma indireta contra o bicho de lava. De pedra, no caso. De pedra, desculpa. Isso foi onde? Foi o bicho que simplesmente parou de usar ações lendárias depois que me capotou no começo. Eu falei, isso não foi. Eu sei, isso foi, mas... eu realmente esqueci das ações lendárias dele. Eu sei, foi instintivo, no caso foi... Sim, foi instintivo, exatamente. Foi consciente. Você não precisava mais e o seu cérebro só, tipo, bloqueou essa informação. Porém, entretanto, todavia, como eu ia dizer, aí você viu o resto do time também se fudendo pra caralho. Quer dizer, você já resolveu esse problema, então eu só tô tirando com a tua cara, mas também dando pros alunos que até a gente erra. Sim. Todo mundo então, né? É ser humano. Ser humano. Mas em minha defesa, antes da gente continuar pros arquétipos, né? Eu tô fazendo um playtest, então é justo. Também, mas vamos lá. Se coloque na mente da criatura. Ela tem a capacidade de usar ações lendárias, né, ignorando. Quer dizer, ignorando não, se mantendo nos limites da quarta parede. Uhum. Se tem uma criatura que tá ameaçando ela acima de todas as outras, então ela vai torrar todas as ações lendárias naquela e todas as outras. Depois não vou gastar meu fôlego com essa escória aqui. Vou pensar aqui nessa filha da puta, torrar tudo que eu tenho nela e depois os outros eu me viro. Tipo eu dando alvo no. Como é que se diz? Como é que era? No dragão. Como é que era o nome? Não. Na C0 de Zillian. Esqueci o nome dele. Que o seu personagem odiava. O Gardeno. O Gardeno, isso. Eu tinha uma rixa pessoal com o Gardeno porque ele era muito bom curando. Porra, era clérigo com monge da paz. Monge da paz não, da piedade, aliás. Sim, ele era muito bom fazendo o trabalho dele. Próprios pra ele. Puta personagem muito bom. Sim, eu gostava do Gardeno, mas como é que se diz? Como mestre, eu querendo dar um desafio, ele era a minha prioridade máxima. Tirar o healer era a minha prioridade máxima. Porque eu percebi uma coisa. Sem o healer, vocês eram um bando desajeitado. Sim. Tipo, eu era mais difícil de tocar porque eu tava jogando de Bárbaro Fanático. E o Bárbaro Fanático, a partir do nível 15, ele não morre. E eu não precisava me preocupar com o Iago porque ele não vinha. Sim, exatamente. O Iago já tava morto. Mas, por exemplo, você tem um healer, especialmente um grupo que antes não tinha healer, e aí, do nada você começa a ser mimado com o healer, cria uma dependência. E aí você mata o healer, o grupo fica desajeitado. Porque eles dependiam do healer e esse healer foi embora. O que a gente vai fazer agora? Fudeu. Entendeu? Fudeu de vez. Sim. Bom, vamos passar pros arquétipos? Com certeza. Porque começa com o meu favorito e o que dizem ser o pior, mas eu discordo. Discordo completamente. Qual? O assassino? Aham. A comunidade tem um consenso de que o assassino é o pior arquétipo e eu discordo completamente. A comunidade não sabe de porra nenhuma. Quem sabe é a gente. Ouça a gente. A gente refina esse jogo uma ciência.
Isso é verdade. A gente, eu e o Sente, a gente faz, como é que se diz? Classes e coisas do tipo, é quase como se fosse um TCC. E a gente envia pro outro, a gente faz sozinho, a gente envia pro outro pra fazer a análise do TCC, volta com os acertos, né? Sim, volta pro laboratório e vai refinando até chegar ao produto ideal. Perfeito, exato. Cara, é porque, vamos lá, eu tenho anotações aqui, tem coisas que eu não vou mostrar pra vocês, porque, primeiro, são coisas pessoais. Aqui no meu Grimório. E tem coisas que são segredos de mestre que eu não vou revelar porque são do meu estilo. Tem muito aquela parada do efeito Mercer, né? Que alguns jogadores têm, que foi criado lá, infelizmente. Não pela Critical Role, mas um efeito secundário, né, da mestragem maravilhosa do Matthew Mercer. Eu não tô dizendo que eu tenho a capacidade de criar um efeito Saint. Até porque eu não creio que eu seja bom o suficiente pra isso. Mas... Eu discordo, não é justo. Não, eu sou bom pra caralho, eu sei disso. Eu sou um puta de um mestre. Não bom quanto ele. Mas... Tem que massagear o ego, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem coisas que eu não mostro porque são meu estilo de mestrar, minhas características, minha fórmula, meu jeito, meu estilo. E esse meu estilo tem certas coisas que eu pego. Às vezes eu tô, tipo, de boa no trabalho, às vezes eu tô com sono, não posso dormir porque tem meu chefe é um filho da puta, meu chefe, entre aspas. Eu pego o celular. Beleza, vou estudar aqui. E eu pego, por exemplo, uma coisa que eu tenho procurado recentemente em psicologia e psicanálise sobre determinadas reações e gatilhos emocionais. Porque eu percebo que alguns jogadores se atam emocionalmente a certas coisas. E alguns se atam a outras coisas. Então, lembra que eu falei há um tempo que tem aquela planilha que eu fazia com o pessoal quando eu tava, né, no meu lugar de trabalho? Motoca. Não tô dizendo que eu tô fazendo uma planilha pra vocês, mas eu certamente faço anotações quando eu observo certos padrões comportamentais e mentais. Eu anoto isso. Se tempo que tinha na C0, tu fazia. Exatamente. E eu anoto isso e eu realmente faço uma ciência, cara, porque é uma das minhas filosofias, refinar isso tanto a uma ciência quanto a uma arte. E a arte, ela é feita para entreter, chocar ou outro eu esqueci, maravilhar. Entreter, chocar ou maravilhar. Eu procuro às vezes fazer os 3. Às vezes eu consigo fazer 1, mas se eu estiver fazendo pelo menos 2 tá ótimo. Vamos falar do assassino. Vamos falar do assassino. Sim, já me masturbei demais. Porra. Proficiência adicional. Obrigado, como se não tivesse uma caralhada. Já vai ganhar mais 2 coisas no terceiro nível, tipo, de cara, assim, ó. Blau! Eu não vou nem botar o nome proficiência adicional. Ele ganha proficiência com kit de veneno. Eu adoro essa cat. Ele é muito quebrado. A propósito, se você achou que era muito ruim ele só ter um crítico garantido, fica pior. Lê, por favor, o fluff inicial do arquétipo, só pra gente estar situado. Beleza. Você focou o seu treinamento na macabra arte da morte. Frase foda. Aqueles que devotam-se a esse arquétipo são diversos. Assassinos de aluguel, espiões, caçadores de recompensa, que era... né, e até mesmo... What the fuck? Padres. Padres especialmente treinados em exterminar os inimigos das suas divindades. Vai rezar o Pai Nosso agora, filha da puta. O maluco jogou uma cruzada aqui. Subterfúgio, veneno e disfarces ajudam você a eliminar seus oponentes com eficiência mortífera. Essa merda é muito pra mim, né? Essa merda é muito Warhammer. Padres especialmente treinados, exterminados inimigos da sua divindade. Pelo imperador, banho um bagulho em veneno divino, começa a exterminar orc. Que isso, padre? Ok. No terceiro nível, proficiência adicional, né? Com kit de disfarce e venenos. E ainda no terceiro nível, assassinar. Leia o assassinar, por favor, taverneiro. Com prazer. A partir do terceiro nível, você fica mais mortal quando pega seus oponentes desprevenidos. Você tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que ainda não tenha chegado ao turno dela no combate. Além disso,
Qualquer ataque que você fizer contra essa criatura, contra uma criatura que esteja surpresa, será um ataque crítico. Uma parada que eu falo do assassino, e a maior verdade ele tem que ser a primeira pessoa a dar um golpe. Sim. Porque esse elemento surpresa, um crítico garantido, pra um ladino, vamos botar dessa forma. Uhum. Digamos que você pegou um ladino de multi-ataque. Você já tá no nível 20, né? Vamos só... Sim. Vamos só a equipe não assassinar, pra gente complementar o que a gente falou. Ele pode critar em você te pegando de surpresa. Se você ainda estiver vivo, ele vai te dar outro ataque. Ah, eu errei, mas eu decidi critar. Toma 2 críticos seguidos. Eu só precisei rolar um dado, certo? E nenhum deles precisou ser 20. Tem uma coisa interessante, porque o negócio falou aqui de ataque surpresa, né? Surpresa em D&D é uma regra que funciona de uma forma estranha. Acho que podia ser como a do Tormento, a regra de surpresa do Tormento é maneira. É mais eficiente do que a do D&D. Como tudo de furtividade, tem muita nuance. Sim, tem muita nuance. Eu vou ser chatinho, vou ser advogado aqui, vou dizer que de Tormenta é um pouco mais prazeroso lidar com isso, tanto pra mestre quanto pra jogador. Parece que tipo, eles pegaram de propósito essas coisas e né, a Jambô, no caso, pegou essas coisas de propósito de D&D e moldou, francamente, da maneira que deveria ser feito. Não parece, foi exatamente isso. É porque, tipo, o pessoal que fez Tormento, não sei se você sabe, eles têm a inteligência ilimitada. Eu sei. Eles desenvolveram microcefalia antes de ser descoberta como condição clínica. É porque era o que eles queriam. Tanto o pessoal que fez Tormenta quanto o pessoal que fez Pathfinder fez por um simples motivo. Eles não gostaram de uma atualização de D&D e quiseram fazer a sua versão. Foi exatamente assim que os dois sistemas nasceram. E a surpresa, né? Voltando à surpresa, em D&D age da seguinte forma. Uma criatura surpresa, ela não toma ações no primeiro turno dela da iniciativa. Ou seja, além de você atacar, você está negando a criatura de tomar ações. Então, se você está pegando uma criatura de surpresa, mesmo que você erre o ataque no 3º nível, a criatura surpresa, ela é inútil contra você no primeiro turno. Ou seja, no primeiro turno, com o assassinato, se você tem um assassino no seu grupo, e todo o grupo está emboscando, por exemplo, com uma surpresa junto com esse assassino, o grupo tem um respaldo de uma rodada inteira sem retaliação. Sem retaliação. Isso é fortíssimo em qualquer nível, independente de qual nível de jogo você está jogando. Isso é fortíssimo. Por isso eu falo, o assassino, se o seu ladino é assassino, ou você tem um assassino no seu grupo, ele tem que ser o primeiro a dar o golpe. Porque ele vai surpreender, e surpreender é uma coisa que você quer muito que aconteça. Exato. No nível 9, especialização em infiltração, e a partir daqui a gente vai pegar umas características que atam mais com a carisma que a Taverneira falou. Exatamente. Lê, por favor, especialização em infiltração. Ok. No 9º nível, você pode infalivelmente criar identidades falsas para si mesmo. Você deve gastar 7 dias e 25 peças de ouro para estabelecer o histórico, profissão e filiações para uma identidade. Você não pode estabelecer uma identidade que pertença a alguém. Por exemplo, você deveria adquirir roupas apropriadas, cartas de introdução e um certificado, aparentemente oficial, para estabelecer-se como membro da casa de comércio de uma cidade remota. Assim, você poderia introduzir-se na companhia de outros comerciantes abastados. Posteriormente, se você adotar a nova identidade como disfarce, outras criaturas acreditarão que você é aquela pessoa, até terem algum motivo óbvio para pensarem o contrário. Não é requerido um teste, é tudo na base do roleplay. Você faz essa parada, gasta o dinheiro e vai. Acabou. Uhum. Se você manter o seu script, você criou um script para seguir aquilo. Se você manter o seu script, ninguém vai saber. Exatamente. Nível 13, impostor. Você é um corvo. Você vira um corvo, basicamente. No nível 13, impostor. Você ganha a habilidade
Você adquire a habilidade de imitar a fala, escrita e comportamento de outra pessoa infalivelmente. Você não rola pra testar. Você não rola uma enganação pra aparecer. Se for uma pedra de mensagem e você usar, e você decidir que quer usar a voz daquela pessoa porque você sabe, foda-se. Vamos lá. Você deve gastar pelo menos 3 horas, isso é um talento sobrenatural. Você estuda uma pessoa por 3 horas e imediatamente você já sabe exatamente como imitar essa pessoa. Exatamente. Você deve gastar 3 horas estudando esses 3 componentes do comportamento de uma pessoa, ouvindo sua articulação, examinando sua escrita e observando seus maneirismos. Você entender isso tudo em 3 horas é de fuder. Sobre-humano. Você é um gênio. Seu ardil... Perdão. Seu ardil é imperceptível para um observador casual. Se uma criatura desconfiada suspeitar que algo está errado, você tem vantagem em qualquer teste de enganação que você fizer para evitar ser detectado. Você não pode estabelecer uma identidade que pertença a alguém. Mas você pode muito bem se passar pelo irmão de alguém que não existe. Sim. E aí, do nada, o original some, e aí, pô, meu irmão morreu, sei lá o quê. Você não pode se passar por alguém diretamente na frente dela, mas através de paredes ou algo do tipo. Sei lá, se você invadir uma casa de alguém que você estudou, né? E alguém do lado de fora pergunta se tá tudo bem, você pode imitar a voz da pessoa pra mandar aquela outra, né, embora, sem desconfiar de nada. Ademais, ainda na analogia, né, da invasão, você pode simplesmente invadir uma casa silenciosamente, chamar uma pessoa que está vazia, mas mora com outra pessoa dentro da casa, usando a voz, né, do companheiro de casa, falando: fulano, vem aqui na cozinha, por favor. E o fulano vai lá na cozinha e quando vira na porta da cozinha, toma uma facada nas costas. Ou na garganta, sabe? Ou na garganta. Pof, surpresa. Ou na garganta mesmo, porque no 17, golpe letal. Eu amo isso daqui. Quem tá pronto pra transformar 20 D6 em 40 D6? Porque no 17º nível de assassino, você se torna um mestre da morte instantânea. Quando você atacar e atingir uma criatura que esteja surpresa, ela deve realizar um teste de resistência de constituição, sendo o CD 8 mais seu modificador de destreza, mais o seu bônus de proficiência. E se ela falhar, dobre o dano do seu ataque contra a criatura. Boa noite, Nanako. Boa noite, Nanako. Antes de mais nada. Isso aqui é além de quebrada. Sim. Aquele 95 que eu falei antes... Dobra. Vira 190. 190 deita a maioria das criaturas de nível de desafio 15 para baixo. Vamos dizer que você tá enfrentando... Metade ou mais da metade de uma barra de vida do nível 20, né? Por aí. Sim. Vou abrir o Guia do Mestre aqui. Porque o Guia do Mestre tem essa relação, né? Porque o Guia do Mestre ajuda, né, mestres a criarem monstros e tem uma tabela do que deveria ser a vida média de uma criatura de um respectivo nível de desafio. O leitinho da Naná. Entregue o leite dela, por favor. Enquanto isso, improvisando dano, lidando com mobs, objetos, não é isso. Oficina do Mestre, criando um monstro. Tá aí o seu leitinho, Nanhaco. Cadê? A gente falou quanto? 190? Uhum. É mais. 190. Não, Cadê? Tudo bem que o Guia do Mestre, ele é bem despirocado da cabeça. Porque... Vamos lá. Ele excede bastante as estatísticas defensivas. Que, por exemplo... Ele excede tanto pra cima quanto pra baixo. Porque o nível de desafio 30... Ele sugere que você tenha classe de armadura 19. E a única criatura por padrão que tem nível de desafio 30 é o Tarrasque com CA 25. E ele sugere PV médio de 806 a 850. E o Tarrasque tem 575. Aliás, 500 não, 676, que é 200 a menos do que isso. O DMG é muito maluco. O DMG é maluco. Ele ajuda, isso aqui ajuda, mas não tanto. A única coisa que ele acerta mais ou menos é o dano por rodada. E ainda assim, ainda tá inferior ao que realmente deveria ser. Porque, por exemplo, o Tarrasque tá fazendo
mais ou menos 340 pontos de dano por rodada se você seguir o cálculo do Guia do Mestre. E conta por 3 rodadas. Sim, mas a gente tá falando de nível desafio mais baixo. Eu tô só usando um exemplo aqui pra dizer que o Guia do Mestre tá errado. Mas, por exemplo, 190 pontos de vida, de acordo com o Guia do Mestre, deita uma criatura de nível de desafio 8 em um acerto. Se a gente pegar a maioria das criaturas de nível de desafio 8, 190 quase dobra. Exato. Se você pegar mesmo a criatura em si. Vamos pegar uma criatura de nível 20 aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui do meu bestiário, pode ser? Qualquer criatura. Vou pegar a primeira criatura que apareceu, eu vou pegar do meu bestiário. Eu vou rolar uma aleatória aqui também. Nível de desafio 20, né? Que você quer? Aqui. ND. Sim. ND 20. Aplicar filtro. Tem alguns dragões. Eu vou pegar o Pitfind. Vamos, né? Eu recebi pegar um demônio. Eu recebi uma outra criatura também. Eu vou falar dessa criatura depois, mas te falei. Ele tem 300 pontos de vida. Você eliminou mais da metade dos pontos de vida dele com um golpe só. E não só isso. Como foi uma surpresa, ele vai passar uma rodada sem poder fazer nada, enquanto o resto desse metade dos pontos, menos da metade dos pontos de vida dele que sobraram, são lidados pelo seu time. Exatamente. Eu peguei uma outra criatura. Eu peguei um Nightwalker, que é um bicho do livro de Mordenkainen. Eu gosto desse bicho. O Nightwalker, ele tem 337 pontos de vida. É metade dos pontos. É metade dos pontos de vida, exatamente. E outra, se você pegar de surpresa, é metade dos pontos de vida. O resto do grupo vai ter um turno, uma rodada inteira para lidar com esse bicho. Dado que não é uma criatura lendária, então é comum você encontrar mais de um Nightwalker junto. Criaturas lendárias geralmente vêm sozinhos. O Nightwalker não é uma criatura lendária. Mas você ter um ladino conseguir, por exemplo, se for 2 Nightwalkers, que é 600 pontos de vida em média no encontro, que é bastante coisa. Você travou um. Você travou um, exatamente. Você travou um deles. E você lidou com 1/4 de todos os pontos de dano que você tem que causar no jogo, na iniciativa, combate, em um ataque. A batalha não começou ainda, você só fez isso. Exatamente. Obviamente, provido, né, que o alvo falhe o teste de resistência de Constituição. Que, dado pelo fato dele escalar com a sua destreza em si, se vê muito difícil. É bem provável que ele vá falhar. Exatamente. É uma possibilidade muito grande. Bom, a gente falou do assassino, né? Exato, que é o meu favorito por esse motivo. Acho que o golpe letal que é a cereja do bolo pra mim. Com certeza. Vamos falar do ladrão e a gente pode deixar o Trapaceiro Arcano pra próxima, porque o Trapaceiro Arcano envolve magia e é um pouquinho maior. Exatamente, a gente fala do Trapaceiro Arcano e depois, né, na próxima aula, a gente começa com o Trapaceiro Arcano e passa diretamente pro Patrulheiro. Exato. O ladrão, né, que né, ladino e ladrão meio que trabalham juntos. Parafraseando o livro. Ladrão. Parafraseando o livro, né? Você aprimorou suas habilidades na arte do furto de pequenos itens. Gatunos, bandidos, batedores de carteira e outros criminosos geralmente seguem esse arquétipo, mas também aqueles ladinos que preferem se ver como caçadores de tesouro profissionais, exploradores de masmorra e investigadores. Além de aprimorar sua agilidade e furtividade, você aprende perícias úteis para desbravar ruínas antigas, ler idiomas incomuns e usar itens mágicos que normalmente não poderia. Sabe o que é legal? O quê? Que o ladrão mostra aqui? Que é... Como é que se diz? Investigadores privados, né? Detetives privados no universo de D&D são ladinos. Sim. Ladinos ladrões, para serem mais específicos. Até porque ele pode ter proficiência dupla, né? Com investigação. Sim. E investigar melhor do que qualquer outra classe no jogo. Incluindo classes baseadas em inteligência. Exato. Eu vou falar um pouquinho mais conforme você vai lendo, porque tem algumas coisinhas nessa parada de investigador que o ladrão é realmente muito bom para ser detetive. Sim. Começando no 3º nível, mãos rápidas. Dê mãos rápidas, por favor. A partir do 3º nível, você pode usar a sua ação bônus, concedida pela ação ardilosa, para fazer um teste de destreza prestidigitação, para usar suas ferramentas de ladrão,
para desarmar uma armadilha ou abrir uma fechadura, ou realizar a ação de usar um objeto. Quer dizer que em combate, se vocês estiverem trancados em uma sala, você como ladrão pode usar a sua ação bônus para destrancar a sala e liberar espaço dentro de um combate para o seu grupo fugir. Ou mais espaço para lutar. É uma das opções. Ademais, que eu acho que é mais importante, é usar um objeto. Também. Objetos normalmente se usam como ação, a menos que seja especificado o contrário. O Ladino é a única classe no jogo, é a única coisa no jogo, na verdade, que permite você usar objetos como ação bônus, exceto nativamente do objeto, é o Mãos Rápidas. Isso é, o Ladino, isso dá uma autonomia pro Ladino que permite ele usar objetos que, por exemplo, itens, ele pode ativar itens de forma autônoma para si mesmo. Como uma ação ardilosa, como ação bônus. Ele pode atacar como ação e tomar uma poção se ele estiver com vida baixa. Ele pode, por exemplo, ativar pode a palavra Adaga do Envenenamento, que é uma arma, né, feita para ladinos, né, que causa dano de veneno extra. Nativo, além de envenenar. Exatamente, além de envenenar se a criatura falhar um save de constituição. Ele pode ativar isso como ação bônus, ao invés de ter que gastar a ação dele para ativar. Não somente isso, como ele também pode ativar objetos de outras criaturas. Então, por exemplo, você pode só chegar perto do Ladino ou pedir pro Ladino chegar perto de você. E o Ladino, pode falar a palavra de comando de um item para ativar o que o item pode fazer enquanto você mesmo tá empunhando esse item. Então isso tem várias aplicações. E dá para ele uma gama vasta de utilidades que não se limita só ao que a mecânica diz. Isso também aplica na sua criatividade. Exato, não se aplica só a você. Se você quiser fazer alguém beber essa poção, você ainda pode usar a ação ardilosa para ele. Então isso também ajuda o seu time. Eu tenho muito essa coisa de ajudar o time, né? Eu sempre penso no resto da party, antes. Bom, D&D é um jogo de cooperação. Você tem que pensar no seu grupo. Sim, sim. Eu não tanco o nome da próxima habilidade. Continue. Andarilho de telhados. Por quê? Eu sei lá, cara, andarilho de telhados, eu imagino, sabe aquele maluco todo vestido com roupa de andarilho, aquela mochila e tudo mais, cajado, só que ele só anda pelo telhado. Isso me lembrou de uma coisa, cadê? Deixa eu procurar aqui, não nada como é isso. Andarilho de telhado, second story work, é basicamente trabalhar no segundo andar. Eu prefiro andarilho de telhados. Eu entendo mais o Second Story Worker. Sim. Mas isso ambos são engraçados. Um parece que é um peregrino que só anda se tiver telhado, e o outro que é um... Parece um mestre de obras que só começa a construir a partir do segundo andar. Tá ligado aqueles caras que trabalham em cubículo? É um net café japonês, tá ligado? Só no segundo andar. Sim. Antes de a gente continuar para Andarilho de telhados, eu quero contar uma história. O Mig, né, moderador aqui do servidor de exclamação Discord, ele mestrou uma vez... Oi? Saudade dele. Sumiu, deve ter ficado ocupado. Ele tem faculdade de namorada. Sim. E ele também está numa equipe de robótica, mas enfim. E ele também desenvolve jogos. Enfim. Ele mestrou um tempinho, né, uma campanha de D&D em Runeterra, que é o cenário de League of Legends. Né, com o livro antigo de Runeterra, que era um livrinho bem feito, apesar de ser amador, era um livrinho gostosinho de jogar, era bem feito, era tudo bem balanceado. Era legal, a gente jogou com uma mega mesa de acho que uns 14 jogadores, que ele conseguiu enfiar 14 jogadores numa mesa. Era uma bagunça, mas a gente se divertia pra caralho. E eu lembro que tinha um jogador que chamava Mercúrio, se eu não me engano, ele jogava com a raça que era o Rengar. É uma raça bestial lá de Runeterra. Enfim. Ele jogava e a proposta dele era tudo jogador de LoL na mesa. A proposta dele era justamente ele queria fazer tipo um Rengar. Tipo, não um jungler, ele foi fazer um ladino. E eu lembro que era uma escapada, se eu não me engano, era pelos telhados de Zon ou pelo Tover. Era uma escapada, uma das primeiras cenas. E ele tava escapando pelos telhados depois de um assassinato mal sucedido. E o mestre falou, faz um teste de se não me engano, atletismo pra fazer um pulo largo de um telhado para outro.
Ele falou, tirou uma falha crítica. E ele tinha uma característica que era similar a esse andarilho de telhados. Ele falou, tirou uma falha crítica, caiu no lixão lá embaixo. E antes dele ser pego, né, pelos caras que ele tentou, pela segurança do cara que ele tentou assassinar, o resto do grupo chegou pra intervenção. Só queria contar essa história aqui porque eu achei engraçado que o andarilho de telhados não pulou de um telhado pro outro. Agora a gente pode ler o andarilho de telhados, que a gente não Por falou favor. dele. No terceiro nível, ainda, né? Você adquire a habilidade de escalar mais rápido do que o normal. Escalar agora não possui custo adicional de movimento para você. Funciona como vai tomar no cu. Além disso, quando você fizer um salto com corrida, o alcance que pode saltar aumenta o número de metros igual a 0,3 vezes o seu modificador de destreza. Ao invés de força, né? Porque, se eu não me engano, isso é atletismo extraordinário para ladino. Lembrando que salto, pela regra, né, no verbo, o salto ainda escala com atletismo. A propósito, isso é pro cara que pode dar a disparada 2 vezes. Isso é pro cara que pode dar a disparada 2 vezes. Ele não precisa dar a disparada, porque o salto com corrida ele só precisa correr 3 metros. Tendo tipo 9 deslocamentos. Assim, escalar não possui custo de movimento adicional pra você, né? Porque normalmente quando você vai fazer algum deslocamento especial que não seja voo, que é impossível, você vai fazer, por exemplo, escalada, ou escavação, ou natação. Conta em teoria como terreno difícil. Cada quadrado conta como o dobro do deslocamento. Ou melhor, cada metro conta como 2 metros. Sim. Então, Então agora, se você quiser escalar, em teoria você tem deslocamento de escalada. Não é exatamente assim que funciona. Exato. Você pode basicamente, sei lá, correr 36 metros parede acima. Exatamente. Sem problema nenhum. Da mesma forma que o monge faz. Why not? Só que o monge demora 9 níveis pra ter isso aqui. O ladrão demora 3. O ladrão, ele pega o arquétipo podendo fazer isso. Exatamente. Vamos para então o nível 9, furtividade suprema, que no nível 9 você vai ter uma parada suprema. Vamos lá. A partir do 9º nível, você tem vantagem no teste de destreza furtividade. Se você não se mover mais do que a metade do seu deslocamento em um turno. Eu devo lembrar que no Tasha, ele tem o... Ele tem o Steady Aim, exatamente. Ele tem o Steady Aim, né? Ele tem o Steady Aim, só que o Steady Aim consome ação bônus. Mas, sim. Só que... Mano, what? Fica pior. Quando a gente chegar no nível 17, fica muito pior. Vamos para o nível 3 usar instrumento mágico, que é absurdo também. Leia, por favor. Eu pensei merda, desculpa, peraí, deixa eu me recompor. Que esse ladino é muito bom usando seu instrumento mágico. Vamos lá. Pô, não, pensa, vamos pensar direito nisso. Ele tem mãos rápidas. Ele sobe mais rápido. Ele sobe mais rápido. Ele pode usar objetos como ação bônus. E agora ele sabe usar um instrumento mágico. E mais pra frente a gente vai também ver que ele tem uns reflexos. Prossiga, por favor, com usar o instrumento mágico. Ele tem reflexos aprimorados. Então, ó, se você quer um parceiro de cama e você tem um ladino ladrão na sua party, saiba que ele é a escolha pra você. Piadas à parte. No 13º nível, você aprende o suficiente sobre como a magia funciona e pode improvisar o uso de itens que nem mesmo foram destinados a você. Você ignora todos os requisitos de classe, raça e níveis para o uso de qualquer item mágico. Ladino de lâmina solar, foda-se. Ladino de lâmina solar. Na verdade, a lâmina solar não tem requisito. Mas suponhamos que existe uma vingadora sagrada que é uma rapieira. Você pode usar. Supunhetamos. Cara... Eu adoro essa classe. Suponhamos. Uma falha, mais nada. Suponhamos que você queira usar um cajado do Arquimago. Você pode. Você pode sintonizar com esse cajado. Sem ter nível de mago. Isso é absurdo. Nota, você ignora todos... Deixa eu adicionar também uma coisa. No verbo, você ignora requisito de classe.
Isso conta por níveis de classe também. Então, se tem alguma coisa que quer que você tenha 17 níveis de alguma coisa, você pode usar isso no nível 13. Você pode usar um artefato antes da hora. Isso que eu ia falar. Um artefato especial de ladino. Você não tem nível. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, foda-se. Exatamente. Eu tenho nível sim. Mas essa arma aqui é só de nível 30, é pra campanhas épicas, é a arma de um deus. Vou lá e pego. É minha agora. Tchau. Deixa aí. Shiny. Shiny. Peguei, fui embora e ninguém me viu. Subi pelo telhado e fui embora. Eu fiz minha passeata telhadal. Eu peregrinei pelos telhados. Ai. Leia, por favor, Taverneira, o último, né, que a gente vai fazer hoje, que é o Reflexos de Ladrão, que é argumentavelmente a mais roubada dessa classe. Peguei meu coraçãozinho, exatamente. Vamos lá. A coisa mais roubada, porque obviamente, né, a maioria dos arquétipos, tirando o feiticeiro, porque pau no cu do feiticeiro, né, no fim do arquétipo dele, dos arquétipos dele, mas beleza. Na maioria dos arquétipos, sempre o último é aquela parada que você olha e fala, beleza, isso aqui é broken pra cacete. O ladino, ele só faz isso melhor. Porque com os reflexos de ladrão, quando você atinge o 17º nível, você se torna adepto em fazer emboscadas e fugas rápidas de situações perigosas. Voltando àquela parada que eu falei dos voos rápidos. Você pode realizar 2 turnos durante o seu primeiro turno de cada combate. Você realiza seu primeiro turno na sua iniciativa e o segundo na ordem iniciativa no caso, né, menos 10. Sim. Que é a sua iniciativa normal, menos 10. Você não pode usar essa característica quando está surpreso. Uma coisinha, lembra que eu falei de multi-ataque pra ladino? Sim. Bota isso na mão de um ladrão que tem 2 turnos na primeira rodada. Ele pode... Eu falei antes que o ladino é a única... aliás, o guerreiro é a única classe que pode fazer 4 ataques no turno. Eu menti. O ladino, com isso, em um turno, em uma rodada, ele consegue fazer 6 ataques. Se ele tiver multi-ataque... Tudo bem que é difícil pegar multi-ataque porque ele vai ter... E ambidestro, exatamente. Combate com 2 armas. Vai ser difícil porque ele já tem 17 níveis. Normalmente só se pega ataque extra a partir do 5º nível. A menos que você tenha 23 níveis. Mas suponhamos que você tenha 17-3 com alguma outra classe e ataque extra. Você pode fazer 2 ataques com uma ação em um turno e depois um ataque com uma ação bônus e depois repetir a dose no seu segundo turno, que é a sua iniciativa menos 10. Ou seja, você está fazendo 6 ataques e você está usando o seu ataque furtivo 2 vezes em uma rodada. Na sua primeira rodada. E botando de um jeito mais realista, você não precisa de multiclasse para você ter isso. Você pode simplesmente pegar o talento ambidestro e usar 2 armas. Sim. Acabou. Então você faz 4 ataques de graça. Você faz 4 ataques de graça. Você é um guerreiro com sneak attack. E você pode usar esse sneak attack 2 vezes em uma rodada. E tem a parada, né? Você não pode usar essa característica quando está surpreso. Quando é que um ladino vai ser surpreso? Ele tem visão cega. Ele tem blind sight. O maluco chega a 3 metros dele, ele automaticamente não pode ser surpreendido. No nível 17. A não ser que seja um ataque à distância, você não vai surpreender um ladino. É impossível! Mas eu fico invisível. Ele também vai saber que você tá invisível. É isso. Esse é o Ludono. Eu repito o que eu disse quando a gente começou o Ladino. Pra mim, o Ladino é a classe mais quebrada desse jogo. Não dá. Ele é, assim. E na 6ª edição ele vai ficar pior ainda. Porque ele foi bufado. E o ladrão tá pior na 6ª edição. Exatamente. Ele que tá ainda bufado. vai sair, né? Mas... Sim. Enfim. A gente vai tratar do último arquétipo de ladino, que é o Trapaceiro Arcano. Que envolve magia, né? A gente vai tratar isso na próxima aula. Porque ele tem uma falha, o Trapaceiro Arcano, que eu acho que não deveria existir. Porém, no entanto, ele ainda é um arquétipo. Com todo arquétipo do ladino, ele é ótimo. Sim. O ladino não tem um arquétipo ruim. Exatamente. Bom, gente. Essa foi a aula de hoje. A gente vai... Né, nós introduzimos hoje as classes especialistas e na semana que vem a gente vai continuar terminando o tópico do ladino, então partindo para o patrulheiro.
Então vamos para a rodada de despedida dos alunos, para os alunos aqui. Não esqueçam de seguir os professores nas redes sociais. Exclamação boa, exclamação sente. O comando não funcionou. Acho que o stream era... Ué. Cheguei tarde pra cacete. Cheguei tarde pra... A gente atrasou uma Eu acho que o horinha stream também. Element, ele não tá bem não, é possível. Tá tudo estranho hoje, cadê? Vê aí, por favor. Deixa eu abrir o stream Element. Não sei que tenha... a não ser que tenha acontecido alguma coisa com os comandos, eu não estou sabendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Abre de Sésamo. Aba. Deixa eu ver aqui. Chatbot. Chat commands. Então, custom commands estão todos aqui. Estão. Exclamação. Tudo. Exclamação Patreon. Vamos ver. Não, eu tava passeando com minha irmã, mas a notificação vem sempre 1 hora depois. Eu achei que era um ponto. Eu sabia que não. O Stream Element não tá afim de funcionar. Porém, se você for na nossa descrição do nosso canal, você também tem os links escritos Discord, YouTube, as nossas redes sociais lá. Com links é só clicar nas imagenzinhas que vai levar direto pra vocês. E se vocês quiserem saber... Agora funcionou. O Stream Element não tá passando bem, não. Ele tá com um delay absurdo. Exato, mas prossiga. E se você quiser ter todas as informações mais rápido, você pode ir no nosso Discord que tá aqui embaixo, ou no nosso YouTube, que o link também tá ali embaixo, você também vai ver nossos VODs. Todos eles com... Como é que se diz? Com todas as informações na descrição. Então se você tá vendo no YouTube, olha a descrição, porque também tem a nossa Twitch. Dá likezinho no VOD e se inscreve. Falou, gente. Exatamente. Então, gente, novamente, alunos, muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje. Os senhores estão dispensados. Mas eu vejo vocês amanhã a partir das 18 horas, porque nós vamos retornar ao grind no Siege para buscar o Platinum nessa season. Tchau, gente. Tchau.